Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, para as reflexões desta noite. E para iniciarmos, então, os trabalhos de hoje, eu vou ler uma mensagem de Paz Todo Dia, de Lorival Lopes, que nos diz o seguinte para esse dia: emoções, emoções, emoções. Como lidar com elas? Que as emoções estão ligadas aos tipos de pensamento, não há dúvida. A questão é como lidar com elas. É saber se devemos alimentá-las ou não, se devemos deixar que cresçam ou contê-las. Vigie as emoções. Se você vigiar para nunca deixar-se dominar por uma emoção negativa, essa vigilância trará bons frutos. E quando o nervosismo ou a impaciência quiser tomar conta de você, o alarme soará e saberá se conter. Valorize as emoções positivas.
Assim como as rosas são sorrisos da natureza, as emoções positivas são alegrias da vida. Então, neste momento, convido a todos os irmãos para juntos elevarmos o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, todo amor e misericórdia, aquele Pai que nos deu a vida, que nos deu essa oportunidade bendita de reencarnar neste planeta, de estarmos aqui vivenciando todas essas situações neste momento, para que todos nós juntos construamos um mundo de regeneração através das nossas melhores atitudes. Obrigado, ó Pai, por esta oportunidade. Obrigado por nos fortalecer a cada dia com o seu amor e com a sua misericórdia. Mestre Jesus, obrigado pela companhia constante, pela sua intuição em cada momento da nossa vida. Lhe pedimos mais uma vez, fique conosco nestes momentos de reflexão. Que assim seja. Então hoje a Miriam nos falará sobre religião e vivência religiosa. Boa noite a todos. Religião e vivência religiosa. É claro que esse tema não é possível discutir um tema tão complexo em alguns minutos. Mas vamos refletir só por alguns instantes o porquê dessa grande diversidade de religiões no mundo e a diferença existente entre elas. Porque nós sempre buscamos religiosidade, nós buscamos religiões. Não seria tão melhor se tivesse só uma? As reflexões de hoje são com esse objetivo. Então, dentro do cristianismo, as estatísticas mostram a existência de mais de 200 igrejas, só no cristianismo. E é lógico que cada uma delas se achando a mais correta e a mais coerente de todas, né? Então a gente vai mencionar de forma bem sucinta algumas divergências entre as religiões cristãs, incluindo a doutrina espírita, que também é uma religião cristã, para que a gente possa refletir sobre esse tema e chegarmos a uma conclusão no final. Um tópico, a Bíblia. A Bíblia é o livro mais importante e adotado por todas as religiões cristãs. Não existe religião cristã que não adote a Bíblia. E o problema se encontra no estudo e no entendimento do conteúdo dela. É óbvio que se todas as correntes religiosas a entendesse, sem a contaminação pessoal de quem a interpreta, daí sim a religião poderia ser só uma. E nós sabemos que isso ainda é utópico, é uma utopia, né? É de conhecimento geral que a multiplicação das religiões, porque chegou a este número, a mais de 200, ela acontece sempre partindo de uma pré-existente. Se verifica muitas vezes a dissidência de um grupo de pessoas de uma certa religião, por motivos que não vêm ao caso agora, que acabam fundando outra igreja com outro nome e levam adeptos e simpatizantes com eles, né? Isso acontece também nos centros espíritas. É assim que vai aumentando o número de centros, como das igrejas, né? E essa divisão de pensamentos, ela ocorre como se a fé pudesse ter fronteiras. Assim como as fronteiras da nossa pátria material, assim como os países têm fronteiras, né? E no que isso acabou? Nos levando ao egoísmo e à ambição de alguns se acharem melhores que os outros. Muitas religiões têm como ponto de apoio a afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus. E muitos pregadores,
pastores ou padres defendem essa frase ao pé da letra, chegando a beirar o fanatismo. A Bíblia é a palavra de Deus. A Igreja Católica, por exemplo, ela até admite que a Bíblia tem alguns erros, mas a maior parte de alguns outros evangélicos ainda sustenta que não há uma palavra sequer errada. Mas reflitamos. Nós não podemos esquecer que a Bíblia foi escrita, foi traduzida, foi revisada e foi alterada por homens. E qual deles não erra? Qual homem não erra? Então, a frase correta deveria ser: a Bíblia contém as mensagens de Deus para os homens seguirem o caminho do bem, mas não significa que não haja no meio alguns erros de tradução, de escrita, de revisão. Frequentemente a gente encontra pessoas de várias religiões que praticam a bibliolatria, ou seja, a adoração da Bíblia. A gente vê muitos até que carregam a Bíblia como uma extensão do corpo, sempre na mão, né? Isso é um exagero doutrinário, porque apesar disso, dessa idolatria, estes mesmos, mesmo com essa adoração, esquecem de amar o próximo e mais, discriminam os irmãos de outras religiões. E não é isso que diz a Bíblia. Para o Espiritismo, o que é a Bíblia? Para o Espiritismo, a Bíblia é o inesgotável depósito das mensagens divinas para o bem dos homens e dos espíritos. Depósito de mensagens divinas. E cada qual a interpreta a seu modo, de acordo com a sua posição na escala evolutiva. Posição essa que se leva em conta o entendimento, o discernimento, a maturidade de cada um. Com isso, cada um tem a sua necessidade momentânea de uma crença para prosseguir no caminho rumo à perfeição. Porque nós sabemos que nós viemos para evoluir. As pessoas evoluem, as instituições evoluem, a crença também. Tudo evolui. Quantos de nós aqui não tinham uma ideia de Deus há um tempo atrás e essa ideia se transformou? Tenho certeza que a grande maioria. E essa transformação ocorre por quê? Ocorre por causa do estudo, pelo conhecimento, pelo sentimento, pela maturidade. Isso é evolução. E é sempre uma busca maior do porquê, das verdades, das coisas. E é isso que nós devemos praticar na nossa vida comum e na nossa vida religiosa também. Tem também a questão dos dogmas. A maioria das religiões tem dogmas. E o que são dogmas? Dogmas são ensinamentos que o fiel tem que aceitar dentro da religião a que ele está inserido. E quando isso não acontece, quando a pessoa não aceita ou não segue determinados dogmas, ela pode até ser banida da igreja. Antigamente, no catolicismo, as pessoas rebeldes eram consideradas hereges ou excomungadas. Para ver como vai evoluindo a fé, a crença, a religiosidade das pessoas. Por exemplo, um exemplo de dogma. Fora da igreja não há salvação. Quem já não ouviu essa frase? É um dogma, mas é um dogma particular, um dogma exclusivista. Fora de qual igreja não há salvação? Eu vou dizer que é da minha, você que é da sua. Veja como é exclusivista, é separatista. Né? Porque em lugar de unir os filhos de Deus, os divide. Faz com que haja perseguições, que haja inimizades. E a religião espírita, a doutrina espírita não tem dogmas. E ela nos ensina o quê? Que fora da caridade não há salvação. E apoia-se num princípio universal. Porque abre para todos os filhos de Deus o acesso à felicidade. Porque qualquer um de nós
pode realizar a caridade, independente da crença. Também tem a questão das cerimônias. Muitas religiões, toda religião tem a sua cerimônia. Cultuar Deus em cerimônias é louvável, desde que ajude o homem a melhorar a sua ética e a sua moral na convivência social, tornando ele um homem de bem. A doutrina espírita ensina que a adoração exterior ela é útil. É útil para dar um bom exemplo. Mas ela nos ensina também que Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade. Os cultos religiosos, com os seus dogmas, eles são passageiros, são transitórios, assim como as convenções humanas são transitórias em função da lei da evolução. Então, esses cultos também são transitórios. Hoje já existem cultos diferentes do que foram no passado e no futuro serão diferentes também. E todos os outros rituais, eles também devem ter este sentido, o de dar um bom exemplo. Mas é bom a gente lembrar que Jesus pregava sem rituais. Ele pregava sem ostentação, sem pompas e mais. Quase sempre fora dos templos, em campos abertos. Porque o que ele mais queria era que os homens se amassem como irmãos. Por isso que a nossa doutrina não tem nem cultos e nem rituais. E as imagens? Tem muitas religiões que não são favoráveis às imagens de santos, como são os católicos, por exemplo, porque eles argumentam que não se deve adorar imagens. Isso precisa ser bem entendido, e quase sempre não é bem entendido pela maioria das pessoas. Ninguém em sã consciência vai adorar um pedaço de barro, um pedaço de madeira ou outro material qualquer. A imagem, ela simboliza um santo que foi um espírito de qualidades superiores, que fez o bem, que respeitou as leis de Deus. O Espiritismo não utiliza nenhum tipo de imagem, mas racionalmente, logicamente, sabe o que elas representam e respeita. É apenas uma materialização de um amor, de uma fé. Também tem a questão da discussão de anjos e demônios. Quando algumas religiões discutem sobre anjos e demônios, acreditam que essas entidades são como aquelas que nós encontramos nos desenhos personificadas, né? O anjinho e aquele. Mas, na verdade, as asas dos anjos são uma metáfora que representam a candura, que representa a bondade, enquanto que os chifres dos demônios representam o mal. É basicamente isso. E é mais lógico, então, nós definirmos os anjos como espíritos mais evoluídos que procuram proteger e amparar o homem ainda em estágio evolutivo atrasado. E os demônios, ao contrário, são espíritos impuros, estes sim mais atrasados na evolução e ainda propensos ao mal. Estes são os anjos e os demônios. E isso não acontece só com os espíritos desencarnados. Acontecem também com os espíritos encarnados, de acordo com as ações que praticam. Quantas vezes nós somos anjos e quantas vezes agimos como demônios? Outra questão que causa diferenças é a respeito do céu e o inferno. A maioria das religiões acredita que existem o céu e o inferno como espaço delimitado, embora não precisem exatamente que lugar eles se encontram, mas uma coisa é certa, que eles não se comunicam. Não se pode ir do céu para o inferno, nem o contrário.
E a doutrina espírita, ela admite sim o céu e o inferno como estados de espírito. Com estados de consciência também. Quando o homem pratica o bem ou o mal, colocando-se em estado de felicidade, ou seja, no céu, né? Ou de intenso sofrimento, no inferno, de acordo com as ações escolhidas por ele. Por isso, a gente tem certeza de que um homem propenso ao mal pode se transformar em um homem de bem e vice-versa. Então, sim, a gente pode ir do céu ao inferno e o contrário também. Claro que além dessas diferenças que eu citei, existem muitos outros elementos que diferenciam as diferentes correntes religiosas cristãs, sem contar com as divergências dessas com as que não são cristãs, que nós nem vamos comentar, né? Mas o importante é o quê? É nós sabermos que Deus é um só. E Ele cuida dos seus filhos da mesma forma, através da sua infinita perfeição, sem preferência por esse ou aquele, conforme a religião que ele professe. Religião significa ligar-se a Deus. E isso pode ocorrer com todos os homens, independentemente da corrente religiosa. E acontece mesmo com aqueles que não seguem nenhuma delas. No entanto, nós sabemos que não basta ligar-se a Deus. É necessário praticar as suas leis, o que vem a ser religiosidade, vivência religiosa. Apenas ter uma religião não é o suficiente. E no livro Consolador, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele resume bem esse assunto num texto muito bonito. Eu vou ler só um trecho. Ele nos diz assim: as seitas terrestres são materiais de experiência e evolução. Seita como material de experiência e evolução. Veja que interessante essa colocação dele. Dependendo a preferência de cada um, do estado evolutivo em que se encontre no aprendizado da existência humana, e salientando-se que a escolha está sempre de acordo com o seu estado íntimo, seja na viciosa tendência de repousar nas ilusões do culto externo, seja pelo esforço sincero de evoluir na pesquisa incessante da edificação divina. Então, fica muito claro que cada um escolhe a sua religião de acordo com a sua evolução. E dentro dessa sua evolução há uma necessidade particular, única. Então não se pode discriminar ninguém por seguir esta ou aquela corrente religiosa. A doutrina espírita nos adverte que essa atitude é uma forma de preconceito. E preconceito nenhum é de acordo com as leis divinas. Preconceito é um mal. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos repassa as instruções dos Espíritos para nós a respeito deste assunto. Eles nos dizem: amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encontram encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos neste mundo, dizem ele, seríeis todos perfeitos, nada mais de ódio e de divergência. Estamos longe disso ainda, né? Então eles nos dizem que nós devemos orar e amar os nossos semelhantes, assim como Jesus nos ensinou, independente da religião de cada um. Mas eu escolho uma religião, ela escolhe outra, ele escolhe outra. O que é, então, uma boa religião? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou, lá na questão 842, qual seria a melhor religião?
Na íntegra, a pergunta que ele fez foi a seguinte. Ele diz assim aos espíritos: por que indício se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? O que ele nos diz aqui? Que tem várias doutrinas que têm a pretensão de ser a única que fala a verdade. E como reconhecer? Por quais indícios reconhecer a que pode ser chamada de verdadeira? E a resposta deles, sempre fundamentada em alto bom senso, responde assim: será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isso é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda a doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Então essa é a melhor ideal, a melhor religião, a que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Vocês já se perguntaram por que nós buscamos a religião? Existem várias respostas. Se perguntar para cada um, haverá uma resposta diferente da outra. Mas as principais respostas seriam as seguintes: nós temos problemas e vamos procurar soluções para os nossos problemas, para os nossos males. Ou em razão de um vazio interior que nos leva a querer um pouco de paz, então vamos buscar paz. Pode ser também pelo temor a Deus, porque a gente crê que vai ser punido se não processar nenhuma religião. Um temor sem sentido, diga-se de passagem. No entanto, a religião ela não é um fim. Nós não podemos ter uma religião para alcançar estes fins, sejam eles quais forem. A religião é um meio. Ela deve orientar para a luta e não resolver os nossos problemas de maneira milagrosa. Porque é ao lutar contra as nossas imperfeições que nós nos modificamos para melhor. Então nós podemos concluir que todo aquele que afirmar que só na sua igreja está a salvação é um irmão que está equivocado. Seria como garantir que só a sua profissão é boa, que só a sua verdade é certa, que só o seu clube pode ser campeão. Como habitantes de um mundo de provas e expiações, o que nos identifica, a gente sabe, como de pouca evolução, né? Se estamos nesse mundo, nós não podemos pretender homens perfeitos aqui. Até os sábios do mundo, eles têm apenas fragmentos da sabedoria que vão alcançar um dia. O Espiritismo, então, ganhou, graças à sabedoria do seu idealizador, Allan Kardec, que era uma sabedoria ínfima ainda perto do que vamos alcançar, nós ganhamos este slogan, se dá para se dizer assim, de bom senso, que é: fora da caridade não há salvação. E essa afirmação deixa muito claro que a crença ela é secundária, porque o importante é fazer o bem, independente de que crença tenhamos. Fundamental é o homem ser bom e honesto, inclusive consigo mesmo. Porque nós podemos enganar os outros homens, mas não enganamos nem a Deus e nem a nós mesmos. Por isso o Espiritismo não tem como meta angariar prosélitos, mas sim divulgar o Evangelho de uma forma objetiva, repetindo as lições de Jesus numa linguagem fácil de compreender para todos, independentemente do grau de instrução de cada um de nós. Não é a intenção ampliar o número de frequentadores para igualar-se a grandes igrejas,
mesmo porque é uma doutrina que não cobra nada pelos serviços que oferece, porque adota uma outra frase, que é: dai de graça o que de graça recebeste. E se o movimento vem crescendo, e ele vem crescendo, é porque a sua mensagem faz sentido para todos nós. Então, o que o Espiritismo nos convida? Ele convida toda a pessoa a conhecer os seus postulados, principalmente aquele que não encontra na sua doutrina atual as respostas para as questões que estão incomodando ele. E não pede a ele que seja espírita e nem que abandone a sua crença. Até porque essa crença muitas vezes é uma tradição familiar, uma herança de tradição familiar. Pede o quê? Pede apenas para que ele seja um investigador das lições que a doutrina oferece e que raciocine a respeito disso. Que confira ele mesmo se o Espiritismo o atende, se esclarece as suas dúvidas. Porque conhecendo, pelo menos, ele terá condições de ser criterioso até se decidir combatê-lo ou criticá-lo. E nesse contexto, Erasto é um daqueles espíritos que nós podemos chamar de sábio. Ele é considerado por Kardec como um espírito que produziu as comunicações de mais lógica. E muitas dessas comunicações de Erasto estão no livro do Evangelho segundo o Espiritismo e também em muitas partes do livro dos Médiuns. E numa dessas comunicações, Erasto diz assim: ao aparecer uma nova opinião, por menos que vos pareça duvidosa, passai-o pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Mais vale, diz ele, rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Isso deixa claro que o Espiritismo não deseja nos impor conceitos, dogmas, baseados em fé cega, mas nos quer discutindo até entendermos com clareza e concordarmos pela lógica e pelo bom senso. Esse é o objetivo. E se um dia a ciência provar que o Espiritismo está errado, fiquemos com a ciência. Foi o que nos aconselhou Allan Kardec. Ele disse que o Espiritismo vai se ajustar à ciência, porque ele, o Espiritismo, está longe de ter dito a última palavra quanto às suas consequências, mas que é inabalável na sua base, porque a sua base se assenta sobre os fatos mediúnicos que ele recebeu na codificação. Então é a doutrina que melhor responde isso tudo, agora é Allan Kardec que diz. É a doutrina que melhor responde os nossos atuais questionamentos. Mas como tudo avança, o Espiritismo também é uma doutrina evolutiva. Ele só disse o que nós já podemos entender. E é por essa razão que lá no prefácio do Livro dos Espíritos, ele diz que essa é uma doutrina para ser muito estudada. Ele disse assim: são precisos anos para formar um médico. Como pretender-se em algumas horas adquirir a ciência do infinito? A ciência do infinito. Assuntos sérios, diz ele, devem ser tratados com seriedade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades, diz Kardec, se encontram no cristianismo, na doutrina do Cristo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana, não cristã. E Kardec diz assim: e eis que além do túmulo que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede
os vencedores da impiedade. Kardec vem nos afirmar que quando nós achávamos que após o túmulo é o nada, as vozes do além vieram nos confirmar que Jesus Cristo é o vencedor do mal, que nada perece, nem ninguém, principalmente esses milhares de irmãos que hoje seus corpos estão perecendo nessa pandemia. Todos continuam vivos e todos vencerão o mal, porque o Cristo venceu. Que possamos refletir a respeito da nossa religião, da nossa vivência religiosa, que possamos vivenciar os ensinamentos do Cristo. É só isso que as religiões cristãs deveriam fazer. Vivenciar os exemplos de Cristo, nos amarmos como irmãos e fazermos ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. Uma excelente noite para todos. Então, neste momento, onde a espiritualidade maior nos agracia com o passe espiritual, vamos juntos mantermos-nos conectados com o nosso Pai, agradecendo por essa oportunidade de ouvir as reflexões desta noite, por recebermos as bênçãos do alto, as curas, essas energias amorosas que nos preenche, que nos fortalece e nos motiva a cada dia melhorarmos um pouco mais. Obrigado ao Pai por estar sempre conosco nos momentos difíceis, nos momentos de alegria, sempre a nos intuir o melhor caminho. E perdoa-nos, Pai, quando não seguimos o melhor caminho. Obrigado, Jesus, pelo seu Evangelho, pela boa nova, essa luz que nos direciona, que nos mostra o verdadeiro caminho do amor e da caridade. Muito obrigado. Que assim seja. Queridos irmãos, uma boa noite a todos e obrigado pela atenção.